Olá, bom dia, bom dia. Olha, há muito tempo atrás eu gravei o Salmo 119. E o Salmo 119, ele é muito grande. Eu tive que dividir ele em parte. Penso eu que deve ser de 1 até 12. Eu ainda estou divulgando ainda para as pessoas. E esse Salmo 119 é um salmo muito importante. Penso eu que ele deve ser um dos maiores salmos, de maior número de versículos. E eu não costumo a pedir para que as pessoas divulguem, né, as mensagens de Yahweh. E nem peço like, para mim tanto faz, porque a minha missão é falar as coisas de Yahweh. E o rei Davi, ele se inspirou muito em falar sobre as maravilhas de Yahweh. E ele clamava a Yahweh. Naquele tempo aqueles pessoal poderia clamar a Yahweh, porque a persona física do Criador, Melquisedeque, ainda estava aqui. Mas depois que a luz veio ao mundo, que é Mashiach, Yahushua ou Emushihai, então essa luz teve que ser introduzida no corpo físico do Criador, que é a teofania de Yahweh, Melquisedeque. Por isso que está escrito, Yahushua, o último sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então, quando Yahushua ele veio ao mundo, ele se introduziu nesse corpo Kadosh, nesse corpo físico de Melquisedeque, que é a teofania de Yahweh. Então, Yahushua teve que sofrer no madeiro, morrer para que descesse até o abismo, e abismo ele tomara a chave da vida de Lúcifer. Então o inferno lhe perguntou: o que nós vamos fazer com Lúcifer? E Yahushua prosseguiu dizendo: deixa ele aí, que esse é problema do meu pai. Então Yahushua voltou, se introduziu no corpo de Melquisedeque e foi ao céu. E o Espírito de Yahweh, o Espírito Kadosh, o Espírito Santo está aqui entre nós, nos dando fôlego e vida, porque Yahweh tem 7 Espíritos. Então vamos lá. Quando o rei Davi ele clamava, era nessa situação. Agora hoje não, hoje segundo Mateus capítulo 6, verso 6, fala: quando você quiser pedir alguma coisa ao Criador em paz celestial, entra para dentro do seu quarto e Espírito Yahweh lhe dará a resposta à sua petição, deferido ou indeferido, dependendo do que você vai pedir ao Criador em paz celestial. Então vamos lá, o rei Davi, com toda a sua sabedoria, ele pensou que ele estava assim, agonizante, né? Com os seus pensamentos. Quando ele falou assim: afastem-se de mim, vocês que praticam mal, e eu obedecerei aos mandamentos de meu Yahweh. Então o que ele queria dizer? Não só para afastar os inimigos humanos, né? Porque o rei Davi lutava muito, mas também os inimigos da sua mente, as maldades, os pensamentos, porque nós temos que vigiar muito o que nós pensamos. É por isso que nós somos os nossos próprios inimigos. Por isso que o rei Davi fazia muitas atrocidades, mas depois ele cairia no chão e pedia perdão ao Criador em paz celestial. Então Yahweh analisava o coração de Davi, então dava por deferimento o seu pedido e perdoava sempre o rei Davi. É por isso que Yahweh ele proferiu: o rei Davi, homem de segundo o meu coração, de segundo o meu dever. O apóstolo Paulo, se você for observar também, o apóstolo Paulo chegou um tempo, em Romanos capítulo 7, que ele proferiu dessa forma: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, é esse que eu pratico. Homem miserável que eu sou, quem é que vai me tirar desse corpo que é submetido a essa morte? Ou seja, nós temos uma essência muito grande, um mal muito grande dentro de nós. Então, se nós formos desenvolver esse mal, nós fazemos coisas absurdas, coisas assim que é abominável. Mas, por outro lado, nós também somos a imagem e semelhança de Yahweh. Então, quando nós pensamos no Criador e Pai Celestial, para que possamos limpar as nossas mentes, porque muitas vezes nós se tornamos satânicos. O que é Satanás? É a oposição ao Criador e Pai Celestial. Então, esse diabo também está dentro de nós. Então nós temos que ter muito cuidado
e pedir sabedoria ao Pai Celestial, Yahweh. Fazer igual o apóstolo Paulo, igual o rei Davi. O rei Davi, ele foi bem claro no Salmo 119. Afasta-se de mim, vocês que praticam mal, e eu obedecerei aos mandamentos do meu Yahweh. Então a gente tem que afastar, tanto de certos seres humanos, como também do que pensamos em nossa mente. É isso. Yahweh é grande e seu tamanho não tem como medir.